Salve, salve, galera, vamos acompanhar aqui toda a imprensa esportiva falando do clássico Flamengo e Fluminense. O Fluminense, perdeu, o Flamengo vence por 2-0 e praticamente, o Flamengo está com a mão na taça aí do título do primeiro turno, que é a Taça Guanabara. O Flamengo abriu 11 gols de saldo para a equipe do Fluminense. O Flamengo 24 pontos, Fluminense nesse momento vai ficando com 21 pontos, E o Flamengo praticamente aí já tá com a mão na taça, 2-0, gols de Pedro e Cebolinha. O Flamengo segue invicto e o Flamengo segue nesse momento, galera. O Flamengo segue 8 jogos sem tomar gol, galera. Sabe o que é 8 jogos? O Tite não tomou gol ainda com o time principal, galera. Isso mesmo, o time principal do Flamengo ainda não levou gols. E vamos acompanhar aqui todo o debate sobre esse jogo entre Flamengo e Fluminense. Grande dificuldade desse time nos últimos anos. Ter um time equilibrado. Muitas vezes, no começo da temporada passada, eu lembro ainda na época do Vitor Pereira, era um time muito espaçado, muito espaçado. Então a gente ficava muito refém das habilidades individuais desses jogadores. Agora me dá a sensação de que é um coletivo mais forte. Tem vários jeitos de equilibrar, né? Diga. Diria o Che Guevara, ai que endurecer sem perder a ternura. Eu gosto da ternura, de ver o resultado disso. O professor tá faceiro hoje, né? Mas ele gosta do futebol alegre, do futebol. Quero ver o resultado disso lá na frente. Eu acho ótimo que tenha consistência. O professor tá mais para a Holanda do que para a Itália hoje, né? Mais para a Colômbia do que para o Uruguai, né? Eu entendo a importância de um sistema defensivo que te permita brilhar lá na frente, mas tem que ter esse brilho, não pode perder o viço. Até agora o Flamengo não perdeu o viço, ao contrário, também se perdesse com tanta possibilidade, né? Ontem teve uma tomada mostrando Gabigol e Bruno Henrique no banco, assim, os dois, assim, mostrando o rosto dos dois no banco, você fala assim... Tá bom pra ter quando no que a banco gente imaginaria uma cena dessa, né? Tanto time sem titular bom aí, o Flamengo com aqueles dois no banco. E a gente vai ver agora, professor, uma tela com o número de finalizações do Flamengo, as que ele fez e as que ele sofreu nesta temporada. Flamengo sobra no Carioca, finalizações a favor e contra em jogos com o time principal. Então, a favor, o total são 155 e 54 contra. No alvo, 57, 11 contra. Com 19 gols e nenhum sofrido. 8 jogos com o time principal comandado por Tite, 7 vitórias e 1 empate. O empate é contra o Vasco, é isso? Não. Com o time principal, sim. É que teve o Vasco, outro empate. Contra o Botafogo ganhou no último minuto lá. Isso, foi o contra do o Léo Vasco. Pereira, né? E teve um empate que tomou o gol, mas não era time principal, por isso que ele não tá aí. Do Vasco que o Gabigol perde o pênalti. E só para, antes de entrarmos na análise tática do Olho Leal, com o nosso capitão América Eugênio Leal, eu me lembrei do Abel Ferreira, que é o técnico de um dos times mais vencedores, se não o mais vencedor dos últimos anos, depois da vitória sobre o Mirassol no sábado, ele falando da importância de todos atacarem, todos defenderem, e entre as frases ele disse uma assim: o nosso primeiro goleiro é o atacante, é o centroavante. Em cima do que a gente está dizendo, em cima do que o Eugênio lembrou do Flamengo do Jorge Jesus. A marcação começava lá com Gabigol e Bruno Henrique, esses que estão no banco agora, pressionando já a saída do adversário. É esse equilíbrio que você está cornetando aí. Tá muito faceiro você hoje. Eu tô de olho no senhor. O senhor mesmo citou equilíbrio do Jesus. Era equilíbrio bonito. Equilíbrio não é sinônimo de chatice. Não, de forma nenhuma. Então. Eugênio Leal vai... Será que ele vai falar de equilíbrio agora? Vai ou não? Equilíbrio. Talvez um pouco de falta de... Mas eu tô aqui preocupado como o professor tá pegando no pé do Tite. Tá chamando de chato. Não, o discurso dele é chato. Aqui, Abel, vamos lá. Mostrar os 2 gols do Flamengo e as construções com virtudes do Flamengo e defeitos do Fluminense. Porque cedeu muitos espaços. Esse é o lance do primeiro gol. Vai começar lá atrás. E a gente vai perceber, olha, nem é muita desculpa porque alguns jogadores não foram titulares na altitude de Quito. O Douglas Costa até jogou. Tá ele aqui. O Renato Augusto, que está aberto do outro lado, não jogou. O Lima não foi titular naquela partida.
O Alexander, que está aqui, também não foi titular. Estão todos envolvidos nesse lance. Perceba os espaços que o Fluminense dá nesse momento de saída de jogo do Flamengo. Livre, livre, livre. 3 jogadores de um lado do campo que estão livres, né? Aí essa bola vai chegar aqui. Obviamente vai chegar, né? Houve uma inversão. Recebe o Ayrton Lucas para começar a jogar. Cebolinha não está livre não, Eugênio. Discordei de você nessa. Atrapalhei o olho leal aqui. Não. Volta lá. O cara, não sei quem é esse jogador do Fluminense. Ali. Qual o fantasma que você está vendo no jogador do Fluminense? Fantasma não. Perto dele. Tem um jogador ali que a bola está lá. Está mais perto. Esse aqui é o Alexander. Há uma distância razoável. Nesse momento, se vem o lançamento. É que a bola não vai para ele. Depois o Alexander chega. O Alexander que entrou no início do segundo tempo como lateral direito. Depois ele volta para o meio campo que o Martinelli vem fazer lateral. Desculpa, Eugênio, atrapalhei. Mas esse que está fora aqui. Não é jogador, viu, Abel? A questão é a seguinte. Há 3 jogadores de um lado do campo com algum espaço para receber essa bola. Eu quero que você preste atenção em um jogador específico nesse lance aqui, porque os laterais são importantes, tá? Tanto o Ayrton Lucas, que vai iniciar essa jogada, quanto o Varela do outro lado. Varela começou... Quem deveria acompanhar o Varela? Nessa disposição aqui, o Renato Augusto. Ok? Quem deveria acompanhar o Ayrton Lucas? Nessa disposição aqui, o Douglas Costa. Tá? Porque você tem lateral com lateral, a lateral marcando o ponta, né? E do outro lado aqui, Cebolinha e Alexander. Ia ter o Luiz Araújo com o Diogo Barbosa. Só que você vai perceber que o Luiz Araújo, depois do Cebolinha, eles não estão jogando muito abertos, nós estamos trazendo um pouco mais para dentro, se posicionando um pouco mais por dentro. Então, espaço. Fluminense dá espaço ao Flamengo. A bola chega, e essa é uma outra questão aqui. Liberdade que o Arrascaeta teve para receber essa bola e girar no meio de campo. Ele domina. Até chegar a marcação, essa marcação vai chegar, ele teve a possibilidade de dominar, girar o corpo. Aí vem o Lima correndo lá de trás, sai o zagueiro, Antônio Carlos, fica um espaço na zaga, ele vem correndo para dar esse bote aqui no meio, no Arrascaeta, que consegue girar. Gira e toca no Luiz Araújo. Enquanto isso, saiu lá de trás. Tá passando aqui lateral. Tá vendo? Olha só o espaço que o Flamengo permite. A bola vai chegar para o cruzamento do lateral. E nesse momento que a bola é cruzada, o Alexander vai tentar cortar de cabeça. Tem o Cebolinha e o Ayrton Lucas. São 2 contra 1 desse lado. Por quê? Ficou lá atrás, né? O Ayrton Lucas disparou e o Douglas Costa não voltou para marcar. Assim como o Varela subiu do outro lado e o Renato Augusto não acompanhou. Então, teoricamente, também aqui, o Diogo Barbosa tem que marcar 2 jogadores. Só que o Luiz Araújo veio mais para dentro. E aqui, nesse 2 contra 1, o Alexander vai perder a jogada. Nisso tudo, o zagueiro saiu. Quem está marcando o Pedro são o André, que estava como quarto zagueiro, e o Martinelli. Não são zagueiros, não estão acostumados a essa movimentação. O que o Pedro vai fazer? Olho nele. Ele vai sair dessa marcação, vai se posicionar do outro lado sozinho e vai acabar recebendo a bola do gol. A defesa batendo cabeça. Aí é o posicionamento do 9. Ele, a jogada tá ali, tá todo mundo de olho na bola pela esquerda, eu vou pro outro lado que lá eu vou ficar sozinho. Fica sozinho. O gol é fácil de fazer? O gol é fácil de fazer. Mas se posicionar para entender onde a jogada vai terminar, é uma coisa de que tem quem conhece a área. Esse é o primeiro gol do Flamengo. O segundo gol é o mais bonito, né? É aquele gol dos toques de categoria. Houve uma falta boba do Kennedy, que já tinha entrado a essa altura, na lateral. O Flamengo vai bater a falta. Perceba, olha o espaço aqui. Entre os 2 atacantes, Kennedy e Cano, e os jogadores de meio campo. É nesse espaço que entra quem? Inteligente, o De La Cruz. Ele vai receber essa bola, vai atrair as marcações todas no meio de campo e vai driblando. Dribla o Alexander, vai driblar também o Terãs e vai abrir o espaço. Quando ele consegue abrir o espaço, quem está aqui de novo para receber essa bola e fazer o pivô? O Arrascaeta, de novo, com liberdade, de novo atraindo a marcação de um zagueiro que vai tentar fechar para travar. Quando o zagueiro sai, ele deixa também de marcar o Pedro, que vai tocar de primeira. E quem vai sobrar livre? O Cebolinha. Aí, muita qualidade dos toques, né?
E o Cebolinha recebe essa bola, de novo, não está aberto lá pela ponta. Está mais centralizado, como estava o Luiz Araújo naquele lance também. É um detalhe interessante para a aproximação desses jogadores. E vem o chute. Para mim, Fábio falha. Falha do Fábio. Aliás, tem o sentido o Fábio, que nesse 2024 ainda não tem a segurança do ano passado. Ontem, mais uma vez, ia se enrolando numa bola mal recuada, mais uma vez, pelo Thiago Santos. Teve um outro lance que ele sai também um pouco atabalhoado, a bola bate no peito dele e o juiz acaba marcando o impedimento e ele quase se Falou bem, o perde. Thiago Santos colocou ele numa fogueira também, tocar aquela bola para ele. Mas Um lance igualzinho. faz parte da saída de jogo do Fluminense. Cruzar a bola na frente do gol, às vezes. Aconteceu um lance idêntico em Quito, né? Que a gente até falava, recuou no pé ruim, né? O Fábio sai para receber a bola aqui, a bola vem no outro pé e vem na direção do gol. E lances muito semelhantes aconteceram em 2 jogos consecutivos, mostrando uma dificuldade que o Fluminense está apresentando ali para sair jogando. Mas aqui, as maiores dificuldades foram os espaços cedidos pelo Fluminense ao Flamengo, na sua defesa, e espaços cedidos, o time está cansado. Douglas Costa até entrou no segundo tempo contra a LDU, Renato Augusto não entrou, Terãs não entrou. Então, os passos foram... O Antônio Carlos não entrou porque está mal coordenada a marcação do Fluminense ali. É claro que você tem que dar muito mérito ao Flamengo, toque de bola rápido e tal. A chegada dos laterais no primeiro gol sendo muito decisiva. Mas como você chega com laterais fazendo 2 contra 1 em relação ao marcador do time adversário, você vai ter superioridade numérica e o Fluminense não pode permitir isso. E está permitindo. Olha que interessante, você que nos assiste e amigo André Donk, olha que interessante. Olho Leal, análise do Eugênio, sempre muito detalhada, muito rica e hoje com uma pitada de provocação para cima do professor Celso Zelt, porque ele indiretamente disse que faltou equilíbrio ao Fluminense. E eu concordo. O tal equilíbrio que é a marca do Tite é a grande busca da carreira do Diniz. Ele busca esse equilíbrio e até hoje não encontrou, não. Não encontrou ano passado? Campeoníssimo da Libertadores? Não é o resultado, o equilíbrio altos e baixos. O Fluminense ainda busca esse equilíbrio. Porque mesmo no jogo futebol é assim, mas mesmo no jogo da classificação contra o Internacional, ele correu muitos riscos. Eu não sei se busca não, professor. Não sei se é uma busca a gente não sabe se do ele Diniz busca, o equilíbrio. Ele deveria buscar, né? Para aperfeiçoar o dinizismo. O que falta Diniz, para aperfeiçoar o dinizismo é isso. Pelo contrário, cada vez joga mais as fichas dele na ousadia. É verdade. Ele ousa, estica a corda ao máximo. Ousado e faceiro. É verdade. Fernando Diniz. É o faceirismo contra o equilíbrio. Faceiro, posso chamar Pedro de faceiro? Pode. No jogo de ontem, participou dos 2 gols, não é? Com participação ali na troca de passes para o gol do Cebolinha, do Everton, e também na finalização. Bem colocado, como disse o Eugênio, destacou o Eugênio, ali no segundo pau para fazer o primeiro gol do Flamengo. Tem gente que vai, né? Tem gente que vai ainda. Pois é, tem gente que não gosta. Temos que respeitar aí. A fase é boa. Pedro tem mais participações em gols do que jogos oficiais. Olha, 7 jogos, 8 participações em gols. Ontem contra o Fluminense, 1 gol e uma assistência. André Donk, repito, é muito rica a divergência de opiniões, temos que respeitar. Mas tem gente que não gosta do atacante Pedro. Não gostaria de ter Pedro no seu time. No Brasil, em 2024. Acredite, André. Pois é, no fim a gente sabe que a gente que gosta mais do Gabigol do que o Pedro, mas vou levar a vaiar o cara. Aí tudo bem. Mas vaiar o cara é difícil. Porque assim, o Pedro é o artilheiro do Flamengo desde que o Tite assumiu. Já na reta final do Brasileiro, ele e o Cebolinha foram os caras que melhor aproveitaram, né, o momento de troca de treinador. E a gente está vendo pelos números, assim, a qualidade dos gols, como ele sai bem. Queria também destacar isso, que além de artilheiro, ele está fazendo os gols dele, o primeiro gol dele em clássico nesse ano, a capacidade também dele gerar jogo. Ele é muito bom fazendo pivô, jogando de costas pro gol, ajudando quem vem de trás. Então é um cara que entrega muitas coisas, né? É um centroavante, assim, a gente não tem muitos no Brasil, assim, com a característica dele. E os números são espetaculares. E, sinceramente, a tendência é que se mantenha. Talvez não num número de participações de gol maior ao número de jogos, que a gente está falando de uma temporada muito longa. Você manter um número absurdo desse não é o comum, mas que ele deve... Eu imagino que ele termine o ano como artilheiro do Flamengo, um dos principais artilheiros das principais competições.
O nível dele é muito alto e eu queria só reforçar isso, que além dos gols, a capacidade que ele tem de gerar jogo também é uma arma que vai ser muito explorada pelo Flamengo. Me lembram aqui, amigos da produção, que Evair, o grande Evair, com linda história no Palmeiras e no Vasco, ele também dava toques de calcanhar como esse. Dava, ele era garçom também. Evair era o El Matador, em um tempo em que esse termo tinha uma conotação menos violenta que hoje, né? E também um grande garçom, o garçom do Vasco, quando jogou com Edmundo, tinha essas duas valências. No Vasco ele ficou muito marcado por isso, né? Por servir ao Edmundo. Foi campeão brasileiro em 97, mas ele não estava nem um pouco satisfeito, tanto que ele nem na foto do título ele sai. Galera, isso aí, Flamengo, né, sai com mais uma vitória e o Tite, né, ainda não sabe que é tomar gol com o Flamengo, né, lembrando que o gol que o Flamengo levou era com a equipe sub-20, né, não era o Tite, o Flamengo estava na pré-temporada, né, e segue bem o Flamengo, a defesa bastante consistente, o Fluminense não ofereceu muitos perigos ao Flamengo e o time do Fluminense tava com a cabeça, já tá com a cabeça, né, na Recopa Sul-Americana, tem que reverter o resultado, perdeu de 1-0 pro LDU e vai precisar reverter no Maracanã nessa quinta-feira. Então o Diniz agora só pensa em Recopa Sul-Americana e praticamente já jogou uma toalha já nesse jogo contra o Flamengo no Campeonato Carioca, sabe que é quase que impossível ficar com o título da Taça Guanabara, agora o time já está classificado para as semifinais, né, e agora é isso aí, o Diniz vai trabalhar a equipe dele para poder jogar essa Recopa Sul-Americana, tem que recuperar alguns jogadores, não tem como ele entrar 100%, porque o time do Fluminense vai acabar ficando mal fisicamente, então trabalhou, jogou com alguns jogadores, né, alguns jogadores não entraram nesse jogo contra o Flamengo, né, e o Flamengo, falar a verdade, o Flamengo dominou esse jogo, o Flamengo foi muito superior à equipe do Fluminense, né, o Fluminense acredito que esse ano deve ter um pouco mais de dificuldade para engrenar do que na última temporada. É uma equipe boa ainda, mas o Fernando Diniz vai ter um pouco de trabalho para poder fazer esse time funcionar. Chegou alguns jogadores, então ele tem que tentar encaixar esses jogadores que chegaram. E é isso aí, a temporada iniciando ainda, muita coisa ainda vai acontecer no futebol, as equipes ainda vão se modificar muito ainda, não só fisicamente, taticamente, né? O futebol, todo mundo sabe que no decorrer do ano as equipes vão melhorando, né? E temos muitos jogos ainda pela frente. Semifinais, poderemos ainda ter um clássico Flamengo e Fluminense nas semifinais do Campeonato Carioca. Agora vamos ver como que vai terminar a tabela para a gente saber quem o Flamengo vai enfrentar.